Fala galera, tá começando o primeiro episódio do Vivendo em Missão, um podcast sobre teologia, missões, bate-papo e muito mais. Eu sou Gabriel Ferreira e estou muito feliz de começar essa jornada com vocês. O objetivo desse podcast é bem simples. Eu quero compartilhar um pedacinho do meu devocional diário, dar dicas práticas sobre a missão e trazer bate-papos com missionários, professores e outros convidados que fazem parte da minha jornada. Vou começar contando um pouco agora sobre o meu momento atual. Eu estou no CT+, que é um centro de treinamento que fica no interior do Paraná, bem pertinho de Colombo, um pouco próximo aqui de Curitiba. Aqui eu estou estudando teologia e missões, e eu vou ficar durante quase um ano aprendendo tudo que eu posso sobre a palavra de Deus e a missão que ele tem para a minha vida. Eu cheguei aqui agora em fevereiro e saio só em dezembro. Então são mais ou menos aí quase 11 meses de aprendizado muito intenso. A ideia desse podcast veio de um impulso que senti nos meus devocionais aqui. Durante os meus momentos com Deus, eu senti como se fosse um estalo no meu coração. Algo que acredito que tenha sido o Espírito Santo me incentivando a criar esse espaço e dividir com vocês o que estou aprendendo. O que tem me tocado e os passos que estou dando também. Então, no próximo episódio, eu vou gravar um devocional que estou praticando e um modelo de estudo que aprendi aqui também, que tem feito muito sentido para mim. Então, eu quero que esse podcast te motive a começar a fazer seu devocional e, de quebra, te trazer algo do que Deus tem ministrado no meu coração. Além dos devocionais, eu também pretendo trazer convidados, tanto os alunos aqui da escola, quanto os professores, missionários que estão por aqui. Quero que esse podcast seja uma plataforma que te abençoe, te motive a descobrir os propósitos de Deus na sua vida, a crescer na fé e a te incentivar a estar no centro da vontade de Deus, aprendendo mais a sua palavra e vivendo ela no seu dia a dia. Agora, deixa eu me apresentar um pouco melhor para vocês. Como eu já disse, eu sou Gabriel Ferreira, tenho 29 anos, sou missionário e membro da Igreja Assembleia de Deus em Pilares, a ADEP, que fica no Rio de Janeiro. Durante um bom tempo da minha vida, eu nunca tive interesse nenhum em ser missionário. Na minha cabeça, missões era algo para um grupo de pessoas específicas e não para mim. Então, para mim, só fazia sentido estudar muito, trabalhar, ganhar dinheiro e ser muito rico. E na minha visão, isso é o que era mais importante. Por esse motivo, eu fui atrás de estudar. Então, eu fiz 2 cursos técnicos, um de eletrônica no Cefet e o outro de edificações. E em 2016, eu entrei para a faculdade de engenharia civil na UERJ, achando que era esse o caminho da minha vida. Só que em 2016, um amigo me apresentou um projeto chamado Cru Campus, que na época se chamava Alfa e Ômega. E o nome desse meu amigo é o Eric. A partir daí, desse grupo, né, chamado Cru Campus atualmente, eu comecei a fazer algumas expedições missionárias, fui participando de alguns cursos missionários e eu fui percebendo que a missão era para todos. Porém, em 2020, eu fui para minha primeira missão transcultural na Amazônia, com a Igreja Assembleia de Deus do Rio de Janeiro. Eu era o único jovem no meio de mais ou menos 8 participantes, que a maioria deles eram bem velhos. E ali Deus me mostrou claramente o que ele queria de mim. E de lá para cá, minha vida nunca mais foi a mesma. Nessa viagem missionária, eu senti meu coração batendo muito forte pelo campo missionário. E em 2021, tive algumas experiências transformadoras. Fiz a minha primeira viagem para o sertão nordestino, onde eu conheci Cristo de uma forma mais profunda e também fiz amizades que até hoje carrego comigo. E nesse mesmo ano eu fui para a Amazônia novamente, só que dessa vez eu fui com o ID Missões. E também participei de uma missão na Jordânia, onde ajudei a implantar uma escola com base cristã. E eu fui para lá para fazer toda a parte da comunicação e da mídia. Só que isso foi um divisor tremendo de águas na minha vida. A partir dali eu comecei a ver que verdadeiramente Deus estava me movendo para o campo missionário. Só que ao mesmo tempo eu fui participando de várias missões urbanas no Rio de Janeiro e treinamentos com ID Missões, que na época se chamava ID Jovem. Mas apesar de me sentir chamado para a missão, algo ainda me incomodava. Eu queria terminar minha faculdade de engenharia para dar o certificado, o diploma e o orgulho para minha família. Por isso, eu continuei com os meus estudos. E eu ficava o tempo todo me perguntando por que daquilo tudo. Será que eu vou usar essa faculdade algum dia? Então, isso é um assunto para um outro podcast, porque eu sofri bastante na faculdade de engenharia.
Só que eu sou muito determinado e eu fui até o final por questão realmente ali de honra e porque eu comecei e eu precisava terminar. Enfim, concluí minha graduação de engenharia civil e também fiz uma faculdade de marketing, o que abriu portas no mercado de trabalho para mim. Hoje, além de ser missionário, eu tenho uma agência de marketing digital, o que me permite continuar fazendo missões e, ao mesmo tempo, trabalhar para sustentar o meu ministério. Por isso tudo, essa oportunidade de estar aqui no CT+, é tão especial para mim. Aqui eu estou me aprofundando nas escrituras e aprendendo mais sobre o chamado de Deus para minha vida. Durante esse tempo, continuo gerenciando minha agência com a ajuda de 2 meninas que trabalham comigo no Rio de Janeiro. E isso tem sido muito importante, pois posso viver na missão enquanto continuo trabalhando e também tirando um pouco do sustento para a missão. Enfim, essa é minha história até agora. A jornada de Deus na minha vida tem sido incrível, com muitos altos e baixos, claro, mas sempre aprendendo muito, sempre sendo lapidado. E em 2024, foi um ano assim de preparação em todas as áreas, tanto emocional, psicológica e financeira. E eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Agora o meu foco é continuar aprendendo e aprofundando minhas raízes em Cristo e me preparando para os próximos passos no chamado missionário que Ele tem para mim. Então, para concluir, o podcast Vivendo em Missão não vai ser só sobre mim, mas sobre tudo o que estou aprendendo aqui e sobre missão e missões em tempo integral. Então aqui, mais uma vez falando, vai ter devocional, bate-papo com os missionários, professores aqui do CT+, e muito mais. E só para poder contextualizar vocês, CT+, é um centro de treinamento, e a mais é uma sigla que significa Missões em Apoio à Igreja Sofredora. Eu também quero muito falar para vocês um pouco sobre de tudo que eu tô aprendendo aqui com a igreja sofredora e perseguida, porque é assim, um assunto fantástico, mas também é um assunto muito denso e extenso. E isso precisa ser assunto para um próximo podcast. Enfim, eu espero que esse podcast possa edificar a sua vida e te motivar a viver os propósitos de Deus de forma mais profunda. Obrigado por ouvir esse primeiro episódio e espero que Deus te abençoe grandemente. Até a próxima e tchau, tchau.